Eu nasci em um berço evangélico e fui criada dentro de um contexto cristão. No entanto, a minha casa sempre foi um lar de muita inquietação e muita ausência de paz. Cresci com pais que brigavam dia e noite, não existia respeito entre eles e nunca existiu amor. Somos em 3 irmãos, eu sou a filha do meio. Meu pai, um homem muito justo, honesto, trabalhador, fazia de tudo que estava ao seu alcance para poder prover a família. Minha mãe, uma dona de casa. Ela tinha alguns desvios de comportamento, digamos assim, mas por eu ser criança, não compreendia o seu comportamento. Mas eu cresci sempre achando a minha mãe diferente. E quando eu convivia com as mães das minhas amigas, eu notava que a minha mãe era diferente. Só que dentro de mim eu sempre argumentava, respondia àquela interrogação que eu tinha, dizendo para mim mesma, é o jeito dela. A minha mãe é geniosa, é só o jeito dela. Na nossa infância percebemos poucas coisas, mas eu tenho muitos gatilhos de memória, como por exemplo, as explosões de raiva que ela tinha. Lembro que acordávamos com as brigas e discussões a ponto deles se atracarem. Quando o meu irmão mais velho já estava maior, eles os separavam, tentando evitar as agressões. Lembro que em uma dessas brigas, a minha mãe pegou um vaso e arremessou no meu pai e cortou a sua cabeça. O meu pai trabalhava em uma empresa muito boa, inclusive aposentou por essa empresa. Em uma ocasião, a minha mãe pegou a minha irmã e eu e nos levou até essa empresa. Acredito que ela tenha procurado o RH para reclamar do meu pai. Chegando lá, ela começou a falar coisas horríveis dele. Então, a senhora que nos atendeu pediu para ela: calma, eu vou ouvir a senhora, mas eu creio que não é necessário a senhora falar na frente das crianças. Foi quando essa senhora chamou a secretária que nos retirou da sala. Nos deu um lápis de cor e algumas folhas em branco e começamos a desenhar, enquanto a minha mãe conversava com ela. Naquela semana, meu pai chegou muito chateado porque ele foi chamado na empresa. Eles queriam saber o que estava acontecendo na minha casa. Lembro de conflitos na família causado pela minha mãe, de brigas dela com os irmãos, ela sempre brigando com a minha avó, a sua mãe, de briga com os vizinhos, ela sempre causando muitas brigas e discussões. E quando a gente é criança, a gente não vê a maldade na pessoa. A minha mãe tinha uma mania de limpeza que era algo assim absurdo. A gente tinha que acordar bem cedo. Ela ligava o rádio bem alto e limpava, e limpava, e limpava e acordava a gente gritando: levanta, suas preguiçosas, eu não aguento mais fazer tudo sozinha. Vocês parecem as suas tias. Ela se referia às irmãs do meu pai. A gente levantava e ela estava com a panela na pia, brilhando, brilhando e brilhando. E pedia para a gente secar. E quando íamos secar, se o nosso dedo tocasse na panela, ela gritava: não toca o dedo na panela, vocês vão manchar a panela. E essa era a nossa rotina. Tínhamos que limpar aquilo que já estava limpo. 10 horas da manhã já estava tudo impecável. Depois do almoço, minha irmã e eu íamos para a escola e ela dormia a tarde toda. E quando ela acordava transtornada. Ela tinha um problema de insônia, mas eu acredito que esse era o motivo, por dormir a tarde toda. Brigava comigo e com meus irmãos sem motivo, aplicava castigos que não entendíamos, ficava sem falar conosco sem termos feito nada. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu era gaga. Um problema que eu acredito ter vindo do meu pai. O meu pai também tinha esse problema, os seus irmãos, e quando ele estava nervoso, dificilmente ele conseguia formar uma frase completa, por conta da sua gagueira. Hoje eu acredito que uma fono teria resolvido o meu problema na época.
E uma vez eu estava falando com ela enquanto ela lavava as louças, e eu não sei se porque a minha gagueira lembrava o meu pai, mas nesse dia ela jogou a bucha com sabão no meu rosto. Eu levei um susto danado, muito grande, e comecei a chorar. E ela, vendo o que ela tinha feito, ela disse: "Ah, me desculpa, não fiz por mal. É que eu ouvi no rádio que quando uma pessoa tem problema com gagueira, se ela levar um susto, ela fica normal, entendeu?" A minha irmã e eu temos o cabelo afro, e ela penteava o nosso cabelo com muita raiva. E enquanto ela penteava, ela ia batendo com a escova e dizia: "Conserta essa cabeça!" E batia com a escova. Mas quando chegou a nossa adolescência, foi quando as coisas começaram a fugir do controle dela. Porque começamos a questionar: como assim? Por que está falando assim com a gente? Qual é o problema dela? Nesse período da adolescência, ela passou a destinar toda a raiva dela para o meu irmão. Ela fazia coisas absurdas, ela perturbava, ela infernizava a vida dele 24 horas por dia. Teve um dia que meu irmão teve uma explosão de raiva e partiu para cima dela dizendo: eu não aguento mais, o que eu te fiz para você fazer isso comigo? Eu te odeio." O amigo dele que estava em casa disse: "Calma, não fala assim com a sua mãe, ela é sua mãe." Aí meu irmão respondeu: "Mãe, eu prefiro ser órfão do que ser filho de uma mãe assim. Ela me inferniza dia e noite, eu não aguento mais." Nesse momento ela se vitimizou, chorou, dizendo o quanto ela sofria. E começou a contar para todo mundo a reação explosiva do meu irmão. O meu irmão casou aos 19 anos para sair de casa e se livrar. Meu irmão está com quase 50 anos. Foi uma criança que sempre gritou por socorro, a vida toda. Meu irmão desencadeou vários problemas emocionais. Ele começou a mentir, dizendo para todo mundo quão maravilhosa era a vida dele, que ele tinha um emprego maravilhoso, que tudo na vida dele era maravilhoso. Mas nós sabíamos que foi um mundo que ele criou na sua mente para fugir de tudo e que não era nada disso. A paixão do meu irmão sempre foi o meu pai. E depois que o meu pai faleceu, se ele tinha problemas emocionais, desencadeou muito mais. Chegou momentos que eu pegava o meu carro e saía correndo para socorrê-lo, porque aquela tristeza profunda que ele sentia tirava dele a vontade de viver. O único vínculo afetivo que ele tinha era o meu pai, e ele havia falecido. Quando meu irmão casou, eu passei a ser a bola da vez. Minha mãe começou a me punir severamente, não fisicamente, mas psicologicamente. Ela falava coisas absurdas, horríveis ao meu respeito. Bem, eu pareço muito com meu pai, fisicamente, maneira de ser, gestos. Sou a cópia dele. Pessoas que o conheceram diz para mim: "Olha, é assustadora a sua semelhança com seu pai." E talvez por isso as agressões dela eram cada vez maior. Ela dizia: "Você me lembra muito aquele traste. Você me lembra muito aquela raça maldita." Quando eu estava com 16 anos, eles se separaram. Eu fiquei afastada do meu pai por 7 anos. Não que eu quisesse, mas a minha mãe fazia chantagens emocionais 24 horas por dia. Eu morava na casa dela, eu não tinha para onde ir, eu dependia dela, então eu me sujeitava a tudo. Eu encontrei na igreja um refúgio muito grande, na igreja e na música. Eu comecei a aprender a música aos 13 anos de idade. Era uma formação litúrgica. Aprendi para fins da igreja.
Eu sempre gostei muito e, além da religião, eu encontrei na música um refúgio para preencher um vazio. Na minha formação litúrgica, eu me especializei em órgão e teclado. E mais tarde, eu me tornei professora de música. E em casa, em momentos de muitas discussões e brigas, eu tocava bem alto para não ouvir. Na ocasião em que eu queria estudar música, eu fui muito podada pela minha mãe. Ela dizia que as aulas eram caras, o instrumento era caro, ia gastar muito com passagem, mas o meu pai sempre me apoiava muito, porque ele queria que eu me tornasse uma organista. Quando a minha mãe percebeu que estava fluindo, que não adiantava fazer nada, ela disse: "Eu só espero que você não faça como seu irmão, que só me faz gastar dinheiro e não dá para coisa nenhuma." Bem, essa foi a sua palavra de incentivo. Aos meus 17 anos, eu comecei a namorar. Ele era bem mais velho do que eu. Ele sempre foi muito cabeça, sempre certo do que ele queria. Ele nunca falou em compromisso de namoro, ele sempre falava em casamento. E foi aí que eu comecei uma verdadeira batalha com a minha mãe. Se eu achava que o meu relacionamento com ela era difícil, ficou 10 vezes pior. Tudo que ela podia fazer de maldade, crueldade, para acabar com o meu namoro, ela fazia. Ela me dizia: "Você está pensando o quê? Que vai ser feliz? Ele é muito mais velho do que você. Você não vai ser feliz. Ele só vai te usar e depois te jogar fora. Você é sem graça. Você não puxou para mim. Você não tem vaidade nenhuma. Você me lembra muito o traste do teu pai." Ela não falava com meu namorado. Se ele entrasse por uma porta, ela saía por outra. O meu namorado trabalhava em São Paulo e quando ele vinha, ele passava na minha casa e só depois ele ia para dele. Então um dia, ela foi até a minha sogra e disse para ela: "Me faz um favor? Quando o seu filho vier, pede para ele vir direto para sua casa, porque ele passa primeiro na minha casa e janta, e isso está pesando no orçamento." Mas eu sempre fui obstinada. Eu fazia um tratamento psicológico na minha infância comigo mesma sem saber. Quando eu via aquela guerra, aqueles conflitos dentro da minha casa, eu dizia para mim mesma: "Um dia eu vou crescer. E quando eu crescer, eu não vou tratar o meu marido assim. Eu não vou tratar os meus filhos assim. Eu vou ser diferente." Eu repudiava o comportamento dela. E desde a minha infância, era como se eu filtrasse toda aquela maldade que ela praticava. Então eu peguei firme no meu propósito. Sempre trabalhei muito, sempre me esforcei. Eu comecei a trabalhar com meus 13 anos. Desde os meus 13 anos, eu deixei de depender dela financeiramente para algumas coisas. E isso acabava com ela. Por exemplo, se eu quisesse comprar uma roupa, eu ia lá e comprava. Porque antes, quando eu pedia para ela, ela dizia: "Não, não vou comprar. Você está pensando o quê? Olha toda a carga que eu carrego." Eu fazia meus crochês, meus barbantes, eu vendia. E aí comecei a guardar o meu dinheiro para o meu casamento. O meu enxoval, quando comecei a fazer, ela começava a dizer: "Para que tudo isso? Não precisa de tudo isso." E dizia que eu não dava nada para ela. Aí eu ia lá, pegava algumas peças de vez em quando do meu enxoval e dava de presente para ela. Mas isso era tudo um jogo de manipulação. Mas eu não entendia. Quando uma conhecida fazia aniversário, ela falava para mim: "Vai lá, pega aquela peça, embrulha, que eu vou levar de presente para fulana." Aí eu dizia: "Mas mãe, eu que te dei de presente." Aí ela dizia para mim: "Ah, é? Eu nem me lembro." A minha irmã é 1 ano mais nova que eu e ela casou antes de mim. E eu fiquei 1 ano vivendo esse inferno
cada vez maior, cada vez maior. Eu enviei para o meu pai o convite do meu casamento. E ela chegou para mim e disse: ou ele ou eu. Então meu pai me disse: filha, eu estou muito honrado com o seu casamento. Você sempre me trouxe muita alegria. Que Deus te abençoe grandemente e tudo que você fizer na sua vida. Mas eu prefiro não ir, para não causar transtorno para você. E então, por conta disso, quem entrou na igreja comigo foi o meu tio muito querido. E depois que eu me casei, a vitimização dela só aumentava. Meus filhos não ligam para mim, porque meus filhos me abandonaram, porque isso, porque aquilo. Mas tudo que eu fazia, tudo eu compartilhava, dividia com ela. Se eu fazia um bolo, eu dividia com ela. Se eu fazia uma sobremesa, eu dividia com ela. Tudo. Às vezes, sem condições nenhuma, eu comprava um presente, dividia em 2, 3 vezes, só para dar para ela. Quando meu filho estava com 1 ano de idade, eu reencontrei o meu pai. E o nosso reencontro foi maravilhoso. Enquanto isso, com a minha mãe, as agressões verbais só continuavam e cada vez maiores, aquele inferno psicológico que ela fazia. Tudo que eu estou contando por menos, porque não dá para falar tudo. Até então, eu tinha comigo uma coisa atrelada ao Evangelho: honra teu pai e tua mãe. Mas abaixo desse versículo está escrito assim: vossos pais não provoca a ira dos seus filhos. E eu entendia que honrar pai e mãe é ficar sempre calada. Quando me casei, ela viu que não tinha mais o que fazer. Então ela usou um outro jeito, um outro meio para tentar me atingir. Aí um dia ela me disse: se cuida, hein? Se cuida, o seu marido é gostosão. Se cuida, porque você é muito sem graça. E ele é bonitão, hein? Eu nunca tive problema com excesso de peso, mas quando eu tive meu filho foi uma cesárea e naturalmente a barriga fica inchada. E ela olhava para mim e dizia: quem diria, hein? Sempre a magra, a esbelta da família, agora está barriguda. Quando eu tive a minha filha, ela já não tinha tanto acesso à minha vida. Procurei não dar tanta importância para o que ela dizia, porque sempre fui determinada, sempre me esforcei muito, trabalhei muito. E o meu marido a mesma coisa. Nós dois sempre fomos muito unidos mesmo. Nós não tínhamos muitas condições, mas se pensássemos em fazer qualquer coisa, nós fazíamos juntos. Se fosse para pintar uma parede, a gente escolhia a tinta juntos, a gente pintava a parede juntos. Tudo que nós fazíamos sempre foi assim. E isso a irritava, a incomodava. Quando ela não tinha mais tanto acesso à minha vida, ela começou a manipular os meus filhos. Eu nunca tive muitas condições financeiras. Criei os meus filhos com bastante dificuldade, mas sempre colocando para eles que a felicidade não está atrelada a bens e dinheiro. Felicidade não é estar no cinema e comendo um lanche legal. Porém, a gente estourava uma pipoca e assistia um filme, todos juntos em casa, debaixo do cobertor. Sempre explicando isso para eles. A mãe não pode comprar esse tênis, mas vamos comprar esse outro e louvar ao Senhor por isso. E isso irritava a minha mãe. Ela levava meus filhos na loja e queria que eu comprasse para eles coisas caríssimas. E eu sempre dizendo: não posso, nesse momento não posso. Então ela ia e comprava. Aquilo me irritava muito. Ela mimava demais os meus filhos, mas não por gostar deles, para comprá-los. Eu tinha 2 colegas que eram irmãs. Elas prestaram o concurso para a CBTM e elas conseguiram a aprovação. E hoje elas são maquinistas. Aí eu cheguei para minha mãe e comentei. Poxa mãe, que bacana, eu fiquei tão feliz por elas conseguiram.
E nesse momento ela disse um palavrão e falou: só os meus filhos que não prestam nenhuma. Eu baixei a cabeça e disse: mãe, estou indo embora. E saí. Quando cheguei em minha casa, eu chorei muito, mas chorei muito, porque eu sempre lutei muito, sempre procurei ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Eu fazia de tudo para buscar a aprovação dela e eu nunca tive a aprovação dela. E aos 40 anos, Deus abriu para mim as portas de uma faculdade. E no primeiro momento, ela disse: poxa, que bacana, um curso superior. E foi quando eu pensei: agora sim, ela vai ter orgulho de mim. Comecei a estudar muito, até que chegou o dia do casamento do meu sobrinho. Todos os meus parentes moram em outro estado. E com o casamento do meu sobrinho, eles vieram. Mas eles ficaram hospedados na minha casa. Quando eles vêm para cá, eles nunca ficam hospedados na casa da minha mãe. Mas por que isso? Porque ela machucou e feriu muitas pessoas. As pessoas procuram se afastar dela, ficar distante, não ter muita aproximação. E nessa ocasião não foi diferente. Todos vieram e ficaram na minha casa. E uma das minhas tias que estava aqui estava fazendo aniversário, a irmã dela. E eu resolvi fazer uma festinha surpresa. Fiz um bolinho, fiz alguns docinhos e aproveitei que ela tinha saído e fizemos ali uma festa surpresa. Todos estavam presentes, inclusive a minha mãe. Até que chegou um momento que eu pedi para que a minha filha fosse buscar o presente e dar para sua tia. A minha filha pegou e entregou para ela muito emocionada, abriu o presente. Era uma travessa e foi nesse momento que a minha mãe falou para minha filha: nossa, você nunca me deu uma travessa dessa. A minha mãe tem inúmeras travessas em casa, mas mesmo se ela não tivesse nenhuma, ela não tinha o direito de constranger a minha filha. E foi quando minha filha falou: mas vó, eu sempre te dou presentes. Mas nunca me deu uma travessa como essa. Eu vou embora. E foi embora. Eu sabia que eu ia ser punida pela festinha surpresa. Cheguei para os meus filhos e disse: olha, evita ir na casa da avó de vocês, porque o olhar dela estava muito complicado. Dias depois, assim que eu acordei, tinha uma mensagem dela no meu celular. Estava escrito: assim que você puder, traz o computador. Eu não acreditei quando eu li a mensagem. O computador que eu usava para estudar era dela. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade, o meu marido estava desempregado há 3 anos e 6 meses. Só tinha o meu filho e eu trabalhando. Nós não tínhamos condições nenhuma de fazer uma dívida naquele momento. Eu estava em semana de prova. O meu celular não comportava nada. O meu filho trabalhava das 14 às 22 horas e ele deixava o celular dele comigo para ver se eu conseguia estudar alguma coisa. Dessa vez, não sei se porque eu estava no limite, mas eu achei de uma crueldade o que ela fez. Mas com o poder da fé e o poder da oração, isso mudou. Eu orei 3 dias na minha casa, fiz um propósito de oração, olhei para o céu e citei aquele verso do Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Naquela semana eu fui fazer a prova. A nota máxima era de 5. Eu orei a Deus e fui fazer essa prova, sem condições nenhuma, porque eu estava muito abalada com a maldade da minha mãe. Quando eu peguei a prova, eu pensei: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. E fui fazendo a prova. Depois, entrei pelo celular do meu filho para saber do resultado e aí havia saído a nota. Eu havia tirado 4,8. Eu dei um glória a Deus e falei: glória a Deus, obrigada, Senhor. E eu digo, nesse momento, sabe aquele ditado, a fênix que renasce das cinzas? Foi o que aconteceu comigo.
naquele dia foi assim que eu me senti, renascendo das cinzas. Eu estava machucada, ferida, mas naquele dia nasceu uma mulher encorajada. Eu olhei no espelho e coloquei para mim mesma: chega, chega. Eu tenho duas alternativas. Ou eu choro pelas maldades que ela me faz, ou eu sigo adiante. E a última vez que eu falei com ela foi quando eu sinalizei tudo, mas tudo, desde a minha infância, que eu sempre considerei errado, estranho, esquisito. Tudo. E tudo que eu pontuava para ela eu dizia: e aí, a culpa é de quem? Depois de sinalar tudo isso, eu disse: eu só tenho duas alternativas. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu sempre fui uma boa filha, eu sempre fui honesta, eu sempre fui muito honrada. Eu namorei para casar, nunca te dei trabalho, nunca te dei desgosto. Nunca fui de andar com colegagem, nunca virei noites na rua. A minha vida sempre foi trabalhar, estar na igreja e nunca tive o seu apoio para absolutamente nada. Casei por acreditar, tive minha vida profissional por acreditar e fui ingênua por acreditar que você poderia me apoiar no meu curso superior. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Ou eu choro pelas suas maldades e suas punições, ou eu sigo em frente. E a minha escolha é seguir em frente. Como será, eu não sei. Mas eu tenho a minha vida confiada nas mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. E Ele há de me honrar. Chamei a minha irmã e disse: entenda, como uma cristã que estou falando, jamais deixaria uma pessoa perecer. Ainda mais se tratando de um pai e de uma mãe. Se um dia houver a necessidade, saiba que você não é filha única. Você pode contar comigo para o que precisar. No entanto, estou me afastando por uma questão de saúde mental e emocional, uma questão de saúde física. Hoje, faz 4 anos que rompi definitivamente com ela. Não sei de nada sobre ela. Cortei todos os acessos que ela poderia ter na minha vida. Desde a minha adolescência, eu sofria de uma grande dor de estômago. Passava no gástrico e ele dizia: você não tem nada. O seu problema é emocional. E faz 4 anos que eu não sei o que é dor de estômago. A minha irmã tem N problemas de saúde. Ela já passou por especialistas renomados, profissionais caríssimos. E o último especialista que ela passou disse para ela: a única coisa que aparece aqui para mim comprovada no seu exame é o seu problema cardíaco. No demais, nada aparece para mim. Ela tem um problema digestivo que tem período em que até água, se ela tomar, faz mal. Ela perde peso sem estar fazendo dieta e de repente ela engorda demais sem estar comendo direito. O cabelo começa a cair e fica um monte de falhas na cabeça. Tudo isso os médicos não encontram uma explicação. Agora ela está com uma diabetes e o médico pediu mais exames e disse que possivelmente a diabetes dela é emocional. Naquela semana, uma aluna minha me ligou e disse: olha, uma prima minha está precisando de uma pessoa para faxinar. Você aceita? Eu disse: sim, me passa o endereço. Comecei a trabalhar nessa casa e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um notebook. Deus preparou tudo. Eu paguei toda a minha graduação. Pagava o curso de inglês da minha filha. Ajudava o meu marido a comprar algumas coisas para a construção da nossa casa. E de 4 anos para cá, a minha vida deu um verdadeiro boom. Era como se eu estivesse ancorada e essa âncora foi levantada.
A minha vida fluiu em todas as esferas possíveis e imagináveis. Não tenho palavras para agradecer a Deus. Tudo o que eu não tive na minha infância e adolescência, Deus me concedeu. Me deu um lar de paz, sou casada com uma pessoa maravilhosa. Vou fazer as minhas bodas de pratas agora, de 25 anos, de luta, dificuldade e privações, mas são 25 anos de fortalecimento. Quanto mais eu amo, mais eu quero amar. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos que Ele me deu, que são filhos maravilhosos. Eu sinto uma paz depois que eu rompi com a minha mãe que eu não sei explicar. A qualidade do meu sono é outra. Minha inteligência emocional é outra. A saúde emocional é outra. Passei a visualizar coisas que eu não visualizava antes. A minha autoestima foi totalmente restaurada. Hoje eu me sinto uma outra pessoa. Hoje eu quero ser uma pessoa de paz. Que as pessoas vejam Jesus em mim. Eu digo que todas as pedras que a minha mãe jogou em mim, todas, eu usei como degrau para construir a minha vida. Porque na minha vida se cumpre aquela parte que está escrita na palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a orar e traçar uma meta e colocar Deus à frente e seguir adiante. Aprendi a encontrar oportunidades nas piores situações da minha vida. Aprendizado, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. Quanto mais eu louvo, mais eu quero louvar. Eu tinha tudo para ser uma pessoa destruída, mas como eu disse, Deus está no controle da minha vida. Eu comecei a aprofundar meus estudos no comportamento das pessoas e um dia eu li sobre mães tóxicas. E o primeiro vídeo que eu abri foi sobre mães narcisistas, o narcisismo materno. Me aprofundei nessa temática. Todas as respostas que eu precisava e as perguntas que eu trazia desde a minha adolescência, encontrei ali. Encontrei a resposta do que era o problema da minha mãe. A minha mãe era uma mulher narcisista. A minha mãe destrói a vida de qualquer pessoa que se aproxima dela em pouco tempo, com brigas, intrigas, fofocas. Hoje, ela está com 71 anos e sozinha. Os netos tratam com ela extremamente o necessário. Os meus filhos não vão mais na sua casa. Os meus irmãos a evitam. Isso tudo por ela ser uma pessoa extremamente tóxica.